E hoje, na verdade, eu queria falar um pouco sobre um trabalho muito legal. A gente já trouxe aqui algumas vezes, já trouxe até ela aqui para falar, para quem acompanha, né, o canal, sobre o trabalho da Lily Wong. Ela é mexicana, mas hoje ela mora no Canadá. E ela teve todo um processo de despertar através do que a gente chama de linguagem de consciência ou linguagem de luz, né? Então, ela tem todo um trabalho desenvolvido para trabalhar as novas consciências, a nova humanidade, né? E toda a energia da linguagem de luz que é canalizado para poder ajudar o processo, né, aqui nos seres humanos e com as pessoas. E aí tá todo, nossa, tá energia diferente e tal. Então, assim, para quem está acompanhando, existe um trabalho que a gente chama de antenas estelares. Assim como algumas pessoas que trabalham com arcturianos fizeram uma rede estelar arcturiana, né? Os dragões mesmo, cada vez que o dragão ele desce, ele também cria um grid de energia no planeta. Então existe esse grid de energia que são ligadas a algumas energias que a gente chama de antena, mas é só para a gente entender, porque não é bem antena de celular, né? Não vai ver lá a Claro subindo uma antena, não é bem por aí, mas é mais ou menos isso. Então, quando os mestres, e principalmente esses seres, né, que eles chamam de pleiadianos, mas da linha que são guias de... Porque existem várias pessoas que canalizam trabalhos de pleiadianos, mas no caso da Lily, o guia se chama Elea Monea, né? E no trabalho dela, ela diz que alguma coisa da energia de luz não descia sobre a Terra exatamente por causa da sobrecarga de cargas densas e negativas, e aí que estava no processo mais difícil, né, de trazer. Então, desce o sétimo elemento, que é Durna, e depois a antena, né, essa antena cósmica que foi criada lá no México 777. Então, é como se essa antena trouxesse para a Terra um reset. Porque lá, né, tem um lugar lá no México que a gente fala que é o ponto 00, aonde a gente dá um reset no planeta para ele recomeçar e recalibrar. E aí são algumas antenas que estão sendo ativadas pelo mundo. A gente começa a jornada da antena 777 para Hainan e Butão. Então a gente vai lá para o outro lado, né, do continente para trabalhar essa energia desse renascimento, só que é um 0-1. Então significa que é um reset para o futuro. Então é como se de alguma forma nós estivéssemos trabalhando essas forças agora para saber que humano ou que humanidade nós vamos construir para o futuro, né? Eu sempre falo que o nosso desafio às vezes é ter visão sobre coisas que a gente, como ser humano, talvez não acompanhe, né? A gente não vai estar aqui vivendo tudo que a gente está visionando, mas nós somos aqueles seres que estão colocando as sementes para que os próximos seres que vierem, eles façam esse trabalho, né? Porque a gente fala aí de uma transformação aí de quase 300 anos. Então, se assim, enquanto a medicina não chegar para a gente ter 300 anos de idade, vai ser, né? Quem sabe mais para frente, né? A gente ainda não consegue ter 300 anos de idade. Mas tem toda uma transformação que está acontecendo para chegar nesse ponto. E aí, dessa energia, também resetar dentro de você. Então, eu acredito que... E aí já tem alguns sinais acontecendo, principalmente ali no Pacífico, né? Então, próximo ao Japão, um terremoto de 777 pontos. Eu falei, gente, não é possível. Não, então, você vê que a energia começa a comentar, começa a conversar, começa a comentar, e que começou a acordar os 58 vulcões ali. Não que eles tenham despertado, mas, né, deu uma despertada naquele lugar que chama Círculo do Pacífico, né? Então, tem todo esse trabalho de restaurar e resetar para o futuro. Então, é nesse período, e vai pegar bem no período do Vesak. Então, no dia 3 de maio, que é o dia do Vesak, a gente vai estar como se tivesse essas pessoas, né? E vocês também podem estar meditando. Então, no dia do Vesak, que é a lua cheia de maio, junto com essa energia mais búdica, trazer o ser do futuro búdico que você quer ser,
Porque a gente já sabe o que a gente não quer, né? Já tá meio que óbvio, olha, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. Mas é muito engraçado quando a gente pensa, tá, e o que que eu quero, né? Então fica aquela coisa, porque a gente tá muito acostumado a só brigar com as coisas que a gente não gosta. Mas eu falo, tá, então qual que é a solução para isso que você não gosta? A maior parte das pessoas buga, né? Elas bloqueiam e falam, nossa, eu não sei responder essa pergunta. Então, às vezes, agora, o nosso desafio não é mais olhar para aquilo que a gente não quer, mas é olhar para aquilo que a gente deseja, para aquilo que a gente busca, para os nossos objetivos, para os nossos sonhos. Qual é o sonho? Qual é o seu caminho? O que você tem de bom para oferecer para a humanidade? Né? A gente reclama muito sobre a humanidade não estar legal, mas o que você está oferecendo seu para você falar, olha, eu estou oferecendo isso para a humanidade, né? Então, se a gente começa pelo nosso processo, os outros caminhos vão se abrir, mas é que a gente só fica preso na negatividade, naquilo que não é bom, naquilo que não está certo. Mas e aquilo que está certo? E aquilo que pode melhorar? Né? E aquilo que você pode construir, que você pode co-criar. Então, a gente está falando de um período nesse sentido. Porque as coisas que não funcionam, a gente já sabe que não funciona. Então, não adianta brigar com essas coisas. Né? A gente tem que co-criar coisas que vão ali alimentando um novo pensamento, uma nova consciência, uma nova forma de fazer as coisas. E aí que isso pode melhorar e dar um passo cada vez maior para que cada um de nós, né, possamos ser um pontinho de luz aqui no planeta e assim o planeta trazer luz de novo, né, nessa vida. Então, estamos num momento muito importante, a partir do dia 26 até o dia 15, mais ou menos, que é esse período, né, dessas ativações. E aí vocês fiquem ligados ali, principalmente no meu Instagram, no Hathor_Spaco, e no Biominaula Center. Eu sei que vai ser meio difícil vocês acharem aí, mas entra no meu Insta, tem lá o Biominaula Center, que também junto com a Katia Larsen, com a Josiane, e a gente vai estar com a Lili também para falar um pouquinho dessa experiência, para vocês poderem acompanhar essa jornada, porque a gente está fazendo essas jornadas não é exatamente para algo que a gente acredita num pequeno sistema, né? Mas como isso pode ampliar e pode ter um efeito, né, de dominó, né? Que possa elevar cada vez mais e levar essa energia para muitos lugares, né? Então, essa energia ela vai estar sendo trabalhada nesse sentido. Então, fiquem ligados porque esse período vai ser bem interessante. E vai ter muita transformação, então a partir do Oriente, quer dizer, essa energia vira e vem como uma onda para chegar até o Ocidente aqui, né, onde a gente está nas Américas, né, então tem muita energia movimentando, tem muitos seres já se movimentando, Gaia também está se movimentando, e é aquela história, quem tem olhos para ouvir, que tem ouvido para ver, né? Então vai estar acompanhando toda essa jornada, né? E a gente convida você para co-criar com a gente nesse processo, meditando positivamente, fazendo boas práticas, né? No sentido de trazer coisas positivas para as pessoas ao seu redor, pensar o que pode ser um mundo novo daqui para frente, como você pode ser esse ser desse mundo novo, o que você pode apoiar nesse processo e nesse projeto, né? Então, na verdade, eu acho que contra todas as expectativas negativas, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho, apesar de todos os desafios, né, que se coloca na humanidade. Mas acho que dentro do que é possível e dentro do que a humanidade ainda tem de estar aprendendo, ela está num momento interessante, assim, né, de consciência. Então, eu acredito que tenham pessoas mais conscientes agora e cada vez mais pessoas que possam despertar para esse caminho, né. Dia 17, desculpa, de maio, também, a gente vai ter a conexão com o café esotérico com a Grace Dorta. Então, depois que eu voltar de lá, eu já vou estar junto com a Grace e com todo mundo do café para fazer um trabalho de autocuidado lá no sítio, né? Com os dragões. Então, gente, se vocês quiserem, tiverem aí com interesse, a gente pode fazer vai ser um trabalho bem legal.
Entra lá no Café Esotérico com a Grace, que vai ser bem legal. Então, acompanhe. E aí, hoje, para essa energia, para a gente começar a trabalhar, vem as energias bem femininas aqui, né? Então, vem a energia de Mãe Maria, principalmente no seu aspecto que a gente chama de estelar, né? Então, ela vem numa consciência, numa frequência mais estelar. Maria Madalena, que ela vai trazer principalmente o lado mais obscuro, ou o lado mais escondido, né? É um momento também de transformação, de reconhecimento e de encontrar onde você foi excluída do sistema, né? Somente o lado feminino. E Sara Tamar, que é a nossa criança interna. Então, vamos trabalhar também muito a energia da nossa criança interna nesse aspecto. E aí você, nesse meio período também, aproveita para trabalhar a sua criança interna, porque quando a gente volta para o nosso aspecto criança, a gente se permite voltar para um lugar onde eu vejo infinitas possibilidades. Né? Pode ver que, principalmente quando a gente está numa idade um pouco mais avançada, as pessoas elas já perdem essa visão, eu já fiz tudo, eu já sei tudo, né? Então, elas perdem a visão do que é infinitas possibilidades. E é o contrário de quando você tá nessa fase criança, que você fala, opa, peraí, eu tenho o mundo inteiro para conhecer e ver e descobrir, né? E às vezes a gente precisa reativar essa criança curiosa, porque a gente precisa, para voltar a ter esperança no planeta, né, principalmente em nós mesmos, né? De sair das visões que estão muito presas ali em dogmas, em paradigmas. E aí olhar naquele olhar da criança de estar aprendendo de novo, de estar falando, mas e se eu aprender isso de um outro jeito? E se eu olhar isso de outra forma? E se eu quebrar aquele padrão que me prende no passado e me deixa daquele jeito? E eu posso as infinitas possibilidades. Então, esse período, ele tem essa punção, ele tem essa característica, ele está chamando a gente para esse novo, né? Então, quem é você numa terra que está querendo renascer e já está no seu processo, e a gente está ali assim, nossa, renascer, oi, o que que é isso, né? Então, ter essa oportunidade de renascer numa mesma vida, porque o que acontece muitas vezes é que, eu já falei em outros programas, né, que a maior parte dos sistemas, ele dá o shutdown, né, que é igual aconteceu em Atlântida, em Lemúria, dá o shutdown em todo mundo, e aí recomeça do zero de novo. Então, é como se a gente não precisasse mais ter esse shutdown para poder começar de novo. Só que para poder começar de novo e a gente caminhando da forma como está, o desafio não dá mais para caminhar do jeito que a gente caminha hoje. Então, como você pode fazer diferente? O que você pode fazer diferente nesse processo? E aí vem a energia da criança, porque a sua criança interna, ela é curiosa, ela é desafiadora, ela questiona, ela entende, ela faz muito porquê. E ela não fica assim, não, então isso aqui é o certo e o absoluto. Não, ela, não, mas por quê? Né? É muito engraçado quando a criança desafia o adulto, porque o adulto fala, não, mas é assim desse jeito. E a criança, tá, mas por quê? E aí você é todo quebrado, né? Então, às vezes, é esse porquê que a gente precisa começar a refazer na nossa vida. Porque muitas coisas a gente tomou como verdade absoluta, e isso gera guerra, gera confusão, gera briga, gera intriga, gera fofoca. Porque você tem uma verdade absoluta dentro da sua cabeça que só você criou como verdade absoluta. É o seu ponto de vista. Né? E ponto de vista a gente muda, ponto de vista a gente aprende, ponto de vista a gente pode olhar diferente, né? E quem adora fazer isso com a gente é a criança interna. E de alguma forma também, Urano entrando em Gêmeos agora, ele faz esse processo, ele faz essa mudança mental, né? Ele fala assim, olha, eu sei que você tem todas as razões e toda a forma de ver a vida desse jeito, mas eu estou ensinando um jeito diferente para você agora. E como pode ser diferente? De que forma você pode olhar diferente, né? Então, é um período que você pode trazer essa criança interna como conexão para trazer essa
nova forma de enxergar as coisas, né? Porque todo mundo fala sobre questão de padrão repetitivo, crenças, e quem não tem crenças na fase que a gente vive é a criança. Então, se você não acessa a sua criança interna, o seu adulto não vai quebrar essas crenças, porque ele já se moldou nesse sistema, ele já está travado nesse sistema. E ele vive esse sistema e, e ainda luta com todas as forças para manter esse sistema do jeito que está, que é o que acontece hoje. Então, o que acontece é que para fazer essa regeneração, para fazer essa transformação, é necessário voltar à conexão com a nossa criança interna. Essa criança criativa, essa criança questionadora, essa criança sonhadora, né? Porque aquela criança, por que não pode ter elefante voando, né? Então, a gente começa a voltar a ter essa criatividade de volta, né? Essa inocência. E é importante nesse período para a gente poder co-criar essa nova essência humana que a gente está sendo convidado a trazer, né? Essa semana através de Maria Madalena, Maria e Sara Tamar, né? Então é muito legal, muito interessante. Vamos vibrar essa energia. Um som de consciência que a Lili usa bastante, que tem a ver com todo o processo do trabalho do Timalu Center, é exatamente Timalu. Então, quando você agora for ouvir o som, vai repetindo para você mesmo alguma coisa que você está na resistência, que não está fácil, que está complicado, que a coisa não está andando, falta de dinheiro, enfim. Mentaliza isso agora e vai repetindo para você. Timalu, Timalu, né? Do jeito que você conseguir repetir, tá? Então, trazendo para você mesmo, Timalu. Timalu. E aí você pode repetir sempre que você precisar limpar alguma resistência, alguma coisa que está obstruindo o seu caminho, porque é uma energia que traz principalmente o amor cósmico universal e ajuda a colocar as coisas em ordem cósmica, em ordem divina. Então, sente se alguma coisa que você tá lá, né, tudo bagunçado, gente, o que aconteceu aqui que Deus, né, que Deus está querendo me ensinar nessa situação, porque você não está conseguindo entender o que está acontecendo. Usa essa palavra de consciência que chama Timalu, né? E aí depois, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Academia Timalu, sobre o trabalho de sons de consciência, no YouTube tem o Timalu World, timalu.world, e a Timalu Academy também, que é a academia para fazer os cursos, né? Tem muitos cursos que são gratuitos, tem alguns cursos que é de aprofundamento, né? Então, se sentiu e se você sente que isso é um chamado para você, né, manda uma mensagem lá que a gente também acompanha, porque agora está tendo a experiência, né, com os ingredientes, né, cósmicos, junto com a Kátia Larsen, e também a gente está acompanhando lá com o Autocuidado Timalu. Então, para você poder trabalhar essas energias, essas frequências, para trabalhar sua saúde, para trabalhar o seu corpo físico, mental, então ele vai ajudando, né, colocando tudo em ordem cósmica, que é muito legal, né? Então, acompanhe. E aí a gente vai estar nesse sentido também, então nesse período até o dia 15, nessa jornada, trazendo essas informações, né, de novas consciências, de transformação, de visão para o futuro, e que o que a gente quer para nós mesmos, dentro dessa transformação que o mundo e que a Gaia, né, principalmente, está oferecendo para a gente como oportunidade. Então, quais são as oportunidades que você pode trazer para você, para mudar a sua história, para mudar a sua vida? O que você realmente veio fazer aqui, né, nesse planeta? Né? Qual é a sua contribuição energética e de luz nesse processo? Como você pode melhorar você mesmo cada vez mais, né? Então, tem muita coisa
para acontecer, muita coisa para transformar. E aquela história, né? Transformar dói um pouco, dói um lado aqui, a gente fica chateado ali, dá, né? Então nunca é assim, ai, nossa, nunca vou sofrer, não é isso, mas a gente vai aprendendo a lidar com essas emoções, a lidar com os processos com calma, com tranquilidade e um dia de cada vez. E para quem acompanha também os cursos da Hathor, a gente vai ter em maio o curso do Dragon Coaching 2, então quem já fez Dragon Coaching 1, dá para fazer o Dragon Coaching 2, dia 26 e 27 de maio, se eu não me engano. E, gente, anotem aí na agenda, isso é muito legal. No dia 4 e 5 de julho, a gente vai ter a presença do Nazareno Sabino, trazendo a força do Arcanjo Miguel, da Ordem de Micael, né? Então, é uma ordem cósmica que trabalha todo esse lado de direção, de aprofundamento. Então, se você sente que você quer fazer parte dessa ordem, que você também ajuda, né? A gente está falando de ordem cósmica, né? Então, também de colocar a sua vida em ordem cósmica através dessas frequências. Vem participar com a gente, que é um curso muito legal. É um fim de semana, mas que parece que você ficou uma eternidade, porque é muita informação, é muita coisa que você desenvolve, cresce, evolui, e você vai poder atender as pessoas nessa técnica, como também melhorar muita coisa dos aspectos da sua vida, porque ele vai trabalhar principalmente o emaranhamento, né? Aquela energia que fica prendendo todo mundo, e aí ninguém sai daqueles fios e fica, cada vez que você trata, parece que puxa um fio e fica tudo mais, né, apertado. Então, nesses trabalhos de emaranhamento mais complexos, é um trabalho muito legal que você pode fazer e que tem um processo muito bom e uns resultados bem excelentes, né? Então, sente aí, já põe na sua agenda para você participar e vem conhecer, porque é um trabalho principalmente de uma conexão de coração, sabe? Quem tem conexão com o Anjo Miguel, com essa energia do raio azul, mas principalmente dessa força de vontade de mudança, né? Então, você quer fazer sua mudança na sua vida, quer dar esse próximo passo, quer ajudar você, outras pessoas, vem fazer esse curso que é muito legal, tá bom? Então, gente, eu espero muito que vocês aproveitem esses dias. Então, nas redes sociais, o nosso Instagram é o Hathor_Spaco e o YouTube é o Spaco Hathor, tudo junto. Não deixa de dar o like, de clicar, de assinar o sininho, né, e ter notificação, porque toda vez que tem vídeo novo, você tá lá dentro para saber. Certo, gente? Então, tenha uma ótima semana, né? E acompanhe a gente nessa viagem muito doida dessa antena cósmica que vai ser maravilhosa. Tchau, pessoal. Até mais.